manifestação da extrema-direita a favor do Bolsonaro tem cheiro de golpe? A democracia está em risco? Começa agora o Ringue da PAN com convidados e dessa vez sem o mediador. O que aconteceu, Kim, com o mediador? O mediador pediu demissão, né? Não aguentou o Guga, não aguentou a Karina, achou absolutamente insuportável. Não aguentou o mamãe, falei, mas ele vai estar. Triste, realmente, mas infelizmente a gente vai ter que se virar sem mediador, tentando fazer com que o Guga não interrompa a minha fala toda hora. Eu, pessoalmente, convidei aqui nosso querido nobre edil Fernando Holliday, aqui da cidade de São Paulo. E eu convidei o Carlito Neto, historiador, ele que é um youtuber, um professor de história e uma pessoa que saca de história e sabe muito. Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre a manifestação do dia 15 e eu vou começar então. Manifestação agora, dia 15, vai rolar, né? E o pessoal agora tá querendo fazer um arrumadinho, né? Estão querendo dizer que essa manifestação é para manter o veto que já foi até discutido no Congresso, o veto 52 do Bolsonaro, o que é uma grande desculpa esfarrapada. É mais uma vez uma tentativa do Bolsonaro de colocar o povo contra o Congresso e contra a Justiça. Aliás, ele fez isso já no ano passado, foi quando inclusive vocês romperam com ele, né? Engraçado, agora vocês estão do ladinho dessa manifestação pelo jeito. Mas, ano passado, uma manifestação que também pedia para que os militantes se conclamassem a favor do Bolsonaro de uma maneira que intimidasse o Congresso e a Justiça, vocês ali viram sinal de que poderia ser alguma ruptura da democracia e romperam. Dessa vez é a mesma coisa. E como eles viram que está pegando mal, eles mais uma vez vieram com uma nova desculpa e tentaram mudar o foco. Mas se você pegar todo mundo que está participando desse processo de convocar para manifestação, tanto bolsonaristas quanto militantes, deputados, Carlos Jordi, a Bia Kicis, o Felipe Barros, se você olhar o que eles colocaram como meme ou como cartaz para convocar as pessoas, é indiscutível. Tá claro, eles estão sim querendo, a partir de um discurso de renovar ou de reforçar o poder popular, eles estão querendo sim criar uma espécie de, quem sabe, a ditadura da minoria, dando poder para uma minoria ruidosa que se acha maioria. Ah, olha só que engraçado, o Guga falando em ditadura da minoria, uma minoria ruidosa que se acha maioria, que foi justamente o tipo de grupo que você sempre apoiou, que sempre teve no poder, que você inclusive milita, né, que faz a defesa. Pera aí, ó, acabou de falar, agora segura um pouco o balanço, tá sem mediador, mas tá no meu tempo agora, e é o seguinte, Guga, é absolutamente legítimo que faça uma manifestação, a gente pode não concordar porque a gente acha que é um adesismo, uma espécie de CUT azul, que a gente sempre criticou da UNE ser governista e fazer manifestação pro governo Dilma, da CUT ser governista, fazer pro manifestação do governo Lula. A gente critica dessa manifestação. Agora, falar que tem uma ameaça de ruptura da democracia, que depois a manifestação vai fechar o Congresso Nacional, vai fechar o Supremo Tribunal Federal, isso aí é assim, é engraçado como sempre que tem alguma manifestação de esquerda, é uma manifestação popular, é uma manifestação por direitos. Agora, quando tem uma manifestação de direita, as próprias manifestações do impeachment, né? Chamava que era golpe, que era para acabar, ou então a manifestação da PEC do teto, que é para acabar com direitos, ou manifestação para reforma da Previdência, também para acabar com direitos. Enfim, qualquer manifestação que não tenha pauta de esquerda é antidemocrática, qualquer eleição que é vencida por alguém de direita é antidemocrática, é a escalada fascista, é o aumento do autoritarismo, mas efetivamente vocês não pegam nenhuma ação institucional que realmente indique que a gente tenha tendo um retrocesso institucional, que a nossa democracia esteja em risco. Pelo contrário, as nossas instituições nunca funcionaram tão bem, tanto que qualquer declaração desastrada do presidente contra as instituições ou do filho do presidente falando do AI-5, você tem reação imediata do Congresso Nacional, do Ministério Público, de diversas instituições independentes. Então as nossas instituições nunca funcionaram tão bem. Ok. Bom, lembrando inclusive pro Kim Kataguiri, pro Fernando Holliday e pro meu amigo Guga Noblar aqui, que esse mesmo Congresso que ele diz aí, que reage automaticamente, nessa semana, por exemplo, através de interlocutores do Bolsonaro, pediu para avisar ao Bolsonaro que tanto ele quanto Davi Alcolumbre iriam apaziguar essa situação envolvendo, por exemplo, os protestos dia 15 de março. O discurso do Kim está parcialmente correto. Por quê? A manifestação não só é legal, como inclusive é garantida na Constituição. Artigo 5º, inciso 16. Só que qual que é o problema? A pauta. A pauta não pode ser, por exemplo, golpe militar, a pauta não pode ser, por exemplo, ruptura dos três poderes, porque a própria Constituição, a Lei de Segurança Nacional, garante isso. Outro problema, que normalmente a galera que o Kim tá aqui, ele diz que não, mas no fundo a gente sabe que ele apoia, defende o tal do artigo 142, que supostamente seria um mecanismo legal para as Forças Armadas dar um golpe militar no Brasil. E é o oposto. O artigo 114 da Constituição é bem categórico. O papel das Forças Armadas, justamente sobre a hierarquia do presidente da República, deve garantir o funcionamento do Estado, inclusive a ordem estabelecida na Constituição.
Só que tanto o Kim quanto outros deputados que estão lá em Brasília só vão perceber isso quando eles deixarem de ter mandato. Em 64 foi assim, em 37 foi assim, e quando o Bolsonaro, por exemplo, através desse movimento dia 15 de março, que pode ser inflado sim, se ele continuar com esse discurso dele aí, porque depois que morde o osso é ruim de soltar, né? Muito difícil, né? O cara queria ser comentarista da Veja, youtuber, meme na internet. Desculpa. Sua vez. Bom, eu acho engraçado vocês estarem aqui defendendo, na verdade, que as pessoas não têm o direito de se manifestar ou dizerem o que pensam nas manifestações. Primeiro, assim, de uma maneira muito clara, se há alguma coisa a se criticar na manifestação, é o uso de dinheiro público. E o uso de dinheiro público que foi farto nos governos petistas. Na verdade, o uso de dinheiro público ele é condenável nessas manifestações porque ele subverte o completo sentido da manifestação. Tem uma grande pelo PT, você que até tem, quando por fala exemplo, de PT, você eles tinha botam nos PT. governos petistas, por exemplo, a Uni recebendo dinheiro público com carros de som no meio da rua para defender o governo, e esse dinheiro, nós soubemos anos depois, era roubado da população, roubado principalmente da maior parte daqueles que pagam impostos, que são justamente os que mais trabalham no país, e não havia reclamação das pautas que estavam sendo levadas às ruas naquele momento. Simplesmente se ignorava a manifestação, o povo se manifestando. Inclusive, absurdos eram defendidos nessas manifestações, como, por exemplo, a ideia de que Cuba é uma democracia, ou de que a Venezuela estava tranquila, ou de que os investimentos do BNDES em ditaduras africanas eram simplesmente uma relação diplomática amistosa do Brasil com esses países. Quer dizer, se defendia absurdos e vocês simplesmente não reclamavam, simplesmente era normal, tranquilo. Agora, evidentemente, existe toda essa preocupação quanto à democracia, quanto o que se defende nas ruas, mas fato é que as nossas instituições, seja o Poder Judiciário, seja o Poder Legislativo, o Poder Executivo, hoje, apesar de todas as crises pelas quais nós passamos, estão estáveis. E é essa estabilidade institucional que nos garante que não existe nenhum risco de golpe. Olha, primeiro, ninguém falou aqui que depois dessa manifestação eles vão fechar o Congresso. Ninguém fez esse tipo de discurso. E que eles também não podem se manifestar. Em momento nenhum foi dito isso. Ah, não, só acabou de citar a Lei de Segurança Nacional, né? Não, porque prendeu os caras por causa da pauta que ele tá levantando. Se for uma pauta, não, eles podem se manifestar, eles só vão ser presos depois. Não é uma censura, isso tá na lei. Primeiro, tá na lei que se você fosse contra um regime democrático, você pode ser processado. Isso tá na lei, isso não é censura. E outra coisa, ninguém tá defendendo que não haja manifestação, muito pelo contrário. O problema, claro, que é a pauta e o presidente da República sendo alguém que tá convocando os manifestantes para esse tipo de pauta. Inclusive, o que pode ser levado... Disso. A gente não tá defendendo que as pessoas não vão pra rua. Agora, a gente tá defendendo que elas sigam algum tipo de pauta que pelo menos não coloque em risco ou não intimide nenhum tipo de poder, nenhum outro poder. E é claro que esse movimento é para isso. Esse movimento é a mesma coisa que aconteceu no ano passado. Eu acho muito contraditório ver vocês dois agora defenderem, porque não, a gente tá defendendo a existência do movimento. Agora a gente não vai, a gente não concorda com a pauta também. E não tô fazendo nada contra. A gente não, a gente tá se posicionando. Você quer que a gente faça o quê? A gente peça o cara de ir? Vocês vão fazer um plantão na porta do Congresso. Ouve, galera, não faz sentido. Quer que a gente faça o quê? Vocês dois romperam com o Bolsonaro exatamente porque no ano passado vocês viram o perigo que era, quando ele convocou uma manifestação que exatamente fazia esse mesmo discurso de que ele era vítima de um Congresso chantagista e que colocava ele como um messias, como uma pessoa incorruptível. Se você for pegar as coisas... O que é mentira, porque ele faz acordo, porque ele senta, ele paga emenda, ele distribui cargo, que é justamente o que eu falo, que eu apresento prova que eu critico, e por isso que eu vou na manifestação, porque o presidente se faz de vítima e depois chama a população pra sacar o Congresso. Agora, se faz de vítima... Se faz de depois eu falo mais. Mas depois utiliza a população para atacar o Congresso. Agora, o que eu tô colocando é o seguinte: a manifestação pode acontecer. Depende. Claro que pode acontecer, mas não com a participação de um presidente, com uma manifestação que está colocando em risco os outros poderes que dividem, sim, as outras instituições que dividem poder com ele. Ele não pode colocar o povo contra ele. O presidente não pode fazer isso. E vocês notaram isso no passado. Eu acho muito estranho agora vocês fazerem essa vista grossa, esse malabarismo mental para tentar apoiar uma coisa que vocês foram contra. É igual a manifestação que levou vocês a igual e a gente defende a existência igual. Pode acontecer. Vocês não defenderam a existência
resistência igual ao Não, a gente nunca falou, a gente nunca falou que não era pra acontecer. A gente faz discurso contrário agora também. Agora a gente não diz que não é pra acontecer. Mas não vai pra, a gente não fala que ninguém pra Paulista pra ser contra essa pauta. Mas a gente nunca convocou ninguém contra a manifestação de ninguém. E todo mundo que ia pra Paulista, no documentário de vocês que a gente assistiu chamando o povo, eles viam a postagem no Facebook. Mas não foi contra a manifestação de ninguém, era a favor da nossa. A gente não é contra a manifestação. Nunca foi à rua contra a manifestação de outro. E nem a gente nunca foi e nunca vai. A Constituição é bem categórica. Esse povo maluco que o Kim e o Holiday estão defendendo podem ir protestar, fazer o que quiser. Porém, a lei é categórica. Se eles levantarem as pautas que eles querem levantar lá, eles podem ser presos. E o presidente da República, você sabe bem disso que você leu a lei de responsabilidade, artigo 85, que representa aí o que é que pode encaminhar um presidente para um processo de impeachment. Vocês encheram o saco da Dilma o tempo todo falando sobre isso. E encheu o saco. Porque dois dias, Bolsonaro ano passado foi 55 bilhões só, e vocês não falaram nada. Porque 2 dias depois do impeachment da Dilma, houve uma flexibilização da questão da lei de responsabilidade fiscal. A gente não está impedindo em momento nenhum. Você que está em casa, você quer ir para a manifestação do dia 15 de março? Vá. Agora você abre a Constituição e abre a Lei de Segurança Nacional, artigo 1º, artigo 22, artigo 16, artigo 17. Abra a Constituição Federal também, artigo 5º, no inciso 44. Abra também o artigo 142, que você vai ver que protestar você pode, meu amor. Mas você não pode, por exemplo, pregar algumas pautas. E o Kim e o Holiday, que são muito bons em fazer o que estão fazendo aqui, estão tentando distorcer o discurso. Não está distorcendo absolutamente. Quem está distorcendo é você. Primeiro, ao falar que a gente defende alguma coisa de artigo 142, esquerdista, né? Inverter tudo, alguma coisa de artigo 142, que a gente nunca falou nisso, nunca defendeu. Que vocês falam, avisando pra quem tá gravado. Volta no vídeo. Volta no vídeo. Pode voltar. Volta no vídeo e ele disse. Ele falou. Eles dizem que não, mas no fundo eles defendem. Foi exatamente isso que ele falou. O grande problema é que vocês estão deixando o lado autoritário da esquerda falar mais alto aqui. Vocês estão tentando, na verdade, com todo esse discurso de que... Não, primeiro, derrubar o presidente porque ele compartilhou mensagem de WhatsApp. E segundo, prendendo agora esse tiozão louco de coturno na Paulista. Peraí, não revogaram a nomeação do Lula porque vazou o áudio do Moro? Você pode até dizer que o ato do presidente de compartilhar uma mensagem é indevido, é falta de decoro e tudo mais, mas o presidente, ele pode muito bem defender que as pessoas podem ir para as manifestações. Pelo amor de Deus, o presidente pode defender que as pessoas vão às ruas. O que o presidente não pode fazer, é atentar contra as instituições. Isso é muito diferente do que aconteceu em 1937, quando Getúlio Vargas foi lá e quis se reeleger à força na marra. Isso é muito diferente do que aconteceu em 1964, quando as manifestações, o golpe de 1964, quando as pessoas foram às ruas simplesmente ali como... Meu Deus, eu tô dando exemplos de 37, agora de 64. Em 64, as pessoas foram às ruas e, naquele caso, aquela manifestação foi usada como uma fachada para um golpe. Isso é muito diferente do que aconteceu em novembro de 1889, quando as pessoas sequer sabiam o que estava acontecendo dentro das instituições e acordaram e já estavam no sistema republicano. O que está acontecendo aqui são simplesmente pessoas querendo se manifestar, mas as instituições, de fato, estão completamente seguras. Mas vocês querem fazer uma grande algazarra com tudo isso. Você viu os 2 vídeos, que são 2? Você viu os vídeos que o Bolsonaro divulgou? Eles viram, eu vou dizer que não viram. Você tem porque não tem nada demais. De noção de semiótica, você percebe que eles colocam o Bolsonaro como um messias, como alguém que praticamente deu a vida, sacrificou a vida. E os soldados do Bolsonaro estão para nós, e que ele é só um empecilho no meio do caminho para as pessoas que querem transformar o Brasil, que não querem deixar que os outros transformem o Brasil. Se você pegar, por exemplo, nas ruas, olha a frase que eles colocaram para fazer o chamado para essa manifestação. Não querem acabar comigo, querem acabar com o Brasil. E eu estou no meio do caminho, como se todos Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como se todas essas instituições que, na verdade, dividem poder com ele, tivessem, na verdade, perseguindo... Guga, eu repudio isso e concordo que isso é populismo. Mas se o populismo fosse crime, a esquerda toda não é presa. Isso aqui foi divulgado pelos deputados bolsonaristas e o vídeo foi divulgado pelo próprio presidente. O que os deputados fizeram já é passível de cassação de mandato. Eu não acho que a gente deva pegar isso e caçar. Eu não estou dizendo que eu acho, mas é passível. É o que diz a lei. É o que diz a lei. É simples. Não estou dizendo que eu acho. Você pode não que é concordar, mas é lei. Mas eu estou te dizendo que é o caso, sim, de todas as instituições
de maneira incisiva, mostrarem pro Bolsonaro que ele não pode pisar no acelerador dessa maneira, que a gente tá de olho e vocês deveriam fazer parte disso. Vocês não deveriam estar passando pano, como vocês fizeram parte no ano passado. Vocês já se elegeram, não precisam mais fazer isso não. Vocês romperam com o presidente. Os seguidores de vocês não são radicais mais, porque vocês perceberam que a polarização gera o que aconteceu agora. E não precisa nem estar defendendo mais esse discurso. Não, vocês estão tentando fazer parecer, tá? Vocês estão tentando fazer parecer que a gente está defendendo o presidente compartilhar isso, os deputados o que falou que é bobagem. Ele porque o impeachment, porque compartilhou o vídeo. É um comportamento indevido, pode ser considerado ali uma falta de decoro, de acordo com o cargo e tudo mais, mas pelo amor de Deus, gente, chamar as pessoas para se manifestarem nas ruas num país livre, democrático, no Estado democrático de direito, não é crime nem pode ser. Depende do assunto. Aí a gente vai acabar virando o que aconteceu com a Venezuela. Você pode fazer apologia ao nazismo, por exemplo. Se você chamava as pessoas para se manifestarem a favor do nazismo, por exemplo. Mas qual é a ameaça real? Chegou na lei de Godwin. Chegou. Qual é a ameaça real? A discussão, quanto mais ela se Bom, segundo... maior a chance de alguém citar Hitler. Mas eu tô citando como a lei, ela proíbe alguns tipos de movimento. Não nenhuma ameaça real às instituições brasileiras. Qual é o sinal real, de fato, contra alguma instituição brasileira? Não existe. As instituições estão intactas. O Supremo Tribunal não está submetido ao presidente da República. O Congresso nunca foi tão independente. A intenção dele era simplesmente nomear mais 11 ministros para o Supremo. Essa era a intenção inicial. Qual é a ameaça agora, de fato? Não existe ameaça de fato. No STF você já está ameaçando sim a democracia. Quando você faz pressão em cima dos ministros do STF, indo atrás de cada um deles, para que eles fiquem mais suscetíveis a entrar em acordo com o que você quer, com a pauta que você deseja, isso já é uma ameaça à democracia. Mas isso é pequeno perto do que está rolando. E se vocês não concordam... é um presidente se vocês que não se vocês não concordam comigo, concorde com Aires Brito, então, que foi presidente do STF, e que diz, por exemplo, que no artigo 5º, inciso 44, as pessoas que estão convocando esse tipo de manifestação constituem, inclusive, que eles estão fazendo crimes inafiançáveis e imprescritíveis, a ação de grupos armados ou civis contra a ordem constitucional. Eles querem justamente acabar com a ordem estabelecida. Bom, gente, não tem mais tempo. É isso aí. Você que vai pra Paulista, com certeza vai armado e vai derrubar o do Congresso. Não, mas que vai ter uma gente ali fazendo esse tipo de discurso, vai ter sim, e o presidente não pode estar do lado disso. É isso que a gente tá dizendo.